correspondências. A natureza é um templo onde vivos pilares podem deixar ouvir confusas vozes, e estas fazem o homem passar através de florestas de símbolos que o veem com olhos familiares. Como os ecos do além confundem os rumores, na mais profunda e tenebrosa unidade, tão vasta como a noite e como a claridade, harmonizam-se os sons, os perfumes e as cores. Há perfumes frescos, como carnes de criança, doces como oboés, ou verdes, como as campinas, e outros corrompidos, mas ricos e triunfantes, que possuem a efusão das coisas infinitas, como o sândalo, o almíscar, o benjoim e o incenso, que cantam o êxtase do espírito e dos sentidos. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o simbolismo, uma das estéticas literárias mais importantes da literatura brasileira. E, claro, o texto que vocês ouviram foi do poeta francês Charles Baudelaire, que escreveu aí a obra As Flores do Mal, e o poema recitado foi justamente dessa obra. O que nós vamos trabalhar acerca do simbolismo? Muito importante para que vocês possam entender o simbolismo no Brasil. O conceito de simbolismo que surgiu na Europa, o período em que surgiu o simbolismo, o marco, no caso, a obra que deu origem ao simbolismo na Europa, o contexto histórico, artístico e as características. Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos trabalhar, eu trouxe para vocês um quadro de Vincent van Gogh intitulado Noite Estrelada sobre o Rio Ródano. E por que eu trouxe esse quadro para vocês analisarem? É um quadro simbolista? É um quadro impressionista, com características do impressionismo. Foi uma técnica criada no final do século XIX, né, um movimento da pintura, na verdade, né, das artes, mas mais precisamente da pintura, que surgiu no século XIX, e a característica principal era essa sugestão da realidade, né? Observem bem esse quadro aí de Vincent van Gogh, Noite Estrelada sobre o Rio Ródano, né? As pinceladas curtas que o artista dá na tela, elas sugerem uma paisagem, elas sugerem uma dada realidade, certo? Então essa é uma característica que nós vamos ver também, né, lá no simbolismo, certo? Que nós vamos começar a trabalhar agora. Antes, vamos dar uma revisitada aí, uma olhada mais precisa, né? Vamos contemplar um pouco esse quadro de Vincent van Gogh. Bom, algo que é interessante que vocês saibam é que os artistas desse período, né, artistas impressionistas, eles vão se preocupar mais com a subjetividade. Então, essa objetividade do realismo que nós trabalhamos até agora não vai ser mais valorizada dentro dessas técnicas impressionistas e também do simbolismo que nós vamos trabalhar mais adiante, está bem? Nessa tela, o que é que vocês estão vendo? Primeiro, não há contornos bem definidos, né? Observem bem, não há contornos bem definidos, não há contornos definidos, né, na paisagem. O artista ele vai criar um cenário noturno por meio de uma série de pinceladas que são curtas, como eu falei para vocês. O contraste, existe um contraste aí entre o azul escuro do céu, a luz das estrelas e dos postes das margens, e claro, vocês vão observar muito bem que o reflexo da luz dos postes é assinalado apenas pelas manchas amarelas sobre o rio. E essas manchas amarelas aí sobre o rio, observem, elas estão sugerindo, né, a luz das estrelas, a luz que está aí nos postes também. Então existe uma sugestão atrás da outra, né? É um cenário diáfano, né? Um cenário mais relacionado, ligado a sonho. O artista, além de Vincent van Gogh, outro artista que também criou telas impressionistas belíssimas nesse período foi Claude Monet, né? E Renoir também foi um dos pintores que mais se debruçou sobre a pintura impressionista. É interessante que vocês observem bem os quadros impressionistas, porque eles vão retratar, né, ou vão, de uma certa forma também, refletir
essa necessidade dos artistas daquele período de fugir da realidade concreta e mergulhar aí no existencialismo, mergulhar na sugestão da realidade, certo? Vamos agora para o simbolismo. O que foi o simbolismo? O simbolismo surgiu no cenário europeu como uma reação ao realismo ou à objetividade dos artistas realistas. O marco do simbolismo na Europa foi a publicação em 1857 da obra As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, que era um poeta francês. O que Baudelaire acreditava, né? No que ele acreditava? Baudelaire, ele acreditava que tudo era motivo para a poesia, né? Que o poeta poderia extrair o belo não só através de situações, mas através de objetos, inclusive da própria realidade. E algo interessante com relação à obra As Flores do Mal, que foi uma obra muito polêmica, né? Provocou escândalo na época para o público leitor daquele período, né? Mais aristocrático, mais um público burguês mais fechado, né? Que preferia tinha, na verdade, um gosto muito peculiar, né, por determinado tipo de obra ou por determinado tipo de literatura, e Charles Baudelaire, ele não, na verdade, amaciou muita coisa, não. Né? Ele não quis, digamos assim, agradar a esse público burguês. Ele criou uma obra para não agradar, ele criou uma obra justamente para que o mundo soubesse que a poesia não era algo preso, não era algo preso a um padrão, né? Algo conservadorista. A poesia, ela poderia retratar qualquer coisa e o belo estava em qualquer coisa, né? Isso para Charles Baudelaire. Então, há uma desvinculação muito forte na obra dele entre poesia e moral. Então, vocês vão perguntar assim, a obra era moral, né? A obra falava de coisas amorais? Não, a obra não estava vinculada a nada do que o ser humano cria dentro de uma sociedade, de certa forma, o escraviza, né? A normas, a regras, a leis. As Flores do Mal, essa obra de Baudelaire, esse livro de Baudelaire, provocou escândalo justamente por tratar de temas que eram culturais e poéticos e considerados tabus para aquela época, certo? Então, aí foi, digamos assim, uma das características mais inebriantes da obra, né, de Baudelaire, e que de uma certa forma nos estimula, né? Estimula a nossa curiosidade, aguça a nossa curiosidade para conhecer um pouco desses poemas que estão aí contidos nessa obra. O poeta, ele vai passar a cantar o tédio dos tempos modernos, né? A solidão, o vazio existencial, os prazeres efêmeros, os amores fracassados, a sordidez. Ele vai propor uma reflexão acerca das novas condições históricas que foram estabelecidas pelo capitalismo. Então, o que interessava ao artista simbolista não era retratar a realidade tal qual ela se apresentava, inclusive eles tinham em mente, né, eles acreditavam que tudo aquilo pregado pelo realismo e pelo naturalismo, né, a descrição da realidade, a preocupação em denunciar essa realidade, não deu certo. Não deu certo. Né? Por que não deu certo? Porque a realidade não mudou, porque existia uma quantidade pequena de gente muito rica e uma quantidade absurda de gente muito pobre que passava fome, que vivia na miséria, né? Que a partir do momento que era explorado e que a partir do momento que adoeciam ou que envelheciam, não serviam mais para esse sistema. Né? Então, eles começaram a mergulhar em todas essas situações que eles estavam vendo na sociedade, e aí se criou uma poesia totalmente alheia, desvinculada do que a academia achava, né, na época, que deveria ser um padrão poético. Tá certo? Bem, vamos trabalhar o contexto histórico? Vocês se lembram que eu falei em algumas aulas, né? Em algumas aulas, que é muito importante sabermos o que estava acontecendo no período histórico, exatamente no momento em que nasce a estética literária. O contexto histórico, ele é responsável por uma mudança de pensamento, não só dos homens de uma forma geral, mas do artista, e por conta disso nós vamos encontrar o nascimento de estéticas de escolas literárias. Né? Então, a importância de se entender o contexto histórico, a importância de se observar o que aconteceu naquele período, para entender o nascimento de determinada estética, de determinada escola literária. Vamos lá?
O que estava acontecendo na Europa no finalzinho do século XIX? Primeiro, o auge da Revolução Industrial, né? Com esse auge da Revolução Industrial, nós vamos ver o quê? Nossa, um progresso absurdo, né? Aceleração na produção, nós vamos encontrar venda de mercadorias, nós vamos encontrar o crescimento das cidades, pessoas que saíam do campo, iam para as cidades em busca de melhores condições financeiras, né? E essas pessoas acabavam sendo exploradas nessas indústrias, acabavam indo morar em lugares miseráveis, né? E tinha uma vida absolutamente degradante. Nós vamos encontrar nesse período a obsessão muito grande pelo progresso, que aliada aí ao cientificismo, vai causar uma imensa euforia no homem burguês, tá? No homem que tinha o capital. As cidades se tornaram mais populosas por conta, né, dessas pessoas que saíam do campo para morar nos centros urbanos e ricas, mas essa riqueza estava diretamente associada aí ou relacionada a uma classe específica. Nós vamos ver vantagens materiais dessa civilização industrial somente relacionada a essa classe específica, né? Cabia pouca gente esse tipo de vantagem aí material, certo? A automação da indústria transformou o trabalhador do período em objeto, em uma peça da engrenagem da máquina. Claro, gente, é uma característica do capitalismo, né? O homem que é explorado, a gente vai ver a fragmentação do conhecimento, o homem fragmentado, porque também é um homem que por conta da exploração ele não consegue ver o mundo de outra forma, ele é condicionado a enxergar o mundo, né, com aqueles passos, né, da subserviência, com aqueles passos da escravidão, né, uma escravidão que ele não percebia, né, porque ganhava apesar de pouco. Nós vamos observar uma sociedade que vai se modificar para poder acomodar essa economia capitalista. A competição econômica e militar que ocorria naquela época entre as grandes potências europeias, além do avanço mais contundente dos movimentos operários, tudo isso vai desencadear mais adiante, né, num conflito muito grande entre essas potências, gerando aí a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Que é o cume, assim, do contexto histórico que vai amarrar esse finalzinho aí do século XIX para o início do século XX, né? E aí muitas estéticas literárias, nós vamos ver mais adiante o surgimento de vanguardas europeias, né, que vão refletir toda essa angústia, toda essa melancolia, todo esse pessimismo do homem moderno, que por conta dessas situações que vão acontecendo, que vão desencadear nessa Primeira Guerra Mundial, esse homem não consegue se adaptar mais a essa realidade, né? E o artista, claro, ele vai observar o que está acontecendo, vai sentir e vai imprimir em sua obra todas essas situações. Ele vai sugerir, na verdade, tudo o que está acontecendo. Nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas, os poemas simbolistas que nós vamos interpretar, tá certo? O que estava acontecendo no contexto artístico e literário do final do século XIX? Nós vamos encontrar uma crise social e econômica muito grande que vai gerar uma onda de pessimismo e de inquietação na Europa. Esse materialismo vai ser questionado. Existe um questionamento muito grande dos valores positivistas, dos valores cientificistas, dos valores racionalistas, e tudo isso, claro, né, amarrado a sentimentos de pessimismo, de melancolia, né, de uma total incompreensão do que estava acontecendo naquela realidade, naquele momento. E claro que o artista simbolista ele vai refletir esse momento, né? Ele vai falar em suas obras desse momento, mas não vai ser muito compreendido não. Justamente porque o que refletia aquele momento era o vago. O que refletia naquele momento era o diáfano. O que refletia aquele momento era uma crise existencial, era um mergulho nos labirintos do ser humano, que, claro, até então nunca tinha sido descrito aí, ou descrito em nenhuma obra literária, em nenhuma obra, né? Não só no que diz respeito à literatura, mas em outras manifestações artísticas. Vamos encontrar uma valorização sobremaneira do misticismo, da fé, da intuição, do inconsciente. Por que isso acontece? Nós vamos encontrar nesse momento os estudos da psicanálise, né? Então, o estudo do subconsciente humano, do inconsciente humano, do sonho, dos pesadelos, né? Charles Baudelaire, ele tem uma frase interessante, ele diz o seguinte, né? Artista dormindo, artista trabalhando. Enquanto ele dorme, ele trabalha. Por quê?
Porque o subconsciente ali é o que está trabalhando no momento do sono, né? Então todo sonho que o artista tem é a realidade dele. Não é só um sonho qualquer, não é só algo fora da realidade, é a realidade do artista, é a essência da sua realidade. Então ninguém entendia, né, esse tipo de concepção que os artistas tinham naquele período. Então o simbolismo ele foi uma estética, né, não tão valorizada nesse momento. A gente vai ver anos depois essa valorização, essa legitimação dessa estética literária. Mas até então, logo lá naquele iniciozinho, né, lá no final do século XIX, esse início dessa estética simbolista, realmente os autores não foram compreendidos e a estética em sua estrutura, ela não foi vista com bons olhos pela academia mais tradicional, né? Pela academia dos literatos, né? Mais tradicionais daquele período. Vamos ver a realidade. Não pode ser representada pela linguagem, ela vai ser o que? Representada pela sugestão, né? Nós vamos ver o uso de sinestesias, que é o uso de impressões sensoriais para poder identificar uma imagem ou descrever uma imagem, né? A exemplo de uma frase de Aloysio Azevedo, na obra O Cortiço, inclusive, que é uma obra naturalista, ele diz assim: o cheiro quente do café aquecia a manhã. Cheiro, olfato, quente, tato. Isso é sinestesia. O uso de impressões sensoriais para poder descrever uma imagem, certo? Então, é muito mais fácil para o artista buscar, né, essa interpretação através do olhar do leitor quando ele se utiliza de sinestesias, quando ele sugere essa realidade, porque dá margem a várias interpretações. O leitor, né, ele pode interpretar aquela imagem de qualquer forma. E nós vamos encontrar, né, em Schopenhauer, em Hartmann e em Bergson, né, em Swedenborg, eles foram os pensadores que contribuíram na época para a formação ideológica do simbolismo. Foram esses autores que contribuíram para uma formação ideológica aí do simbolismo. Observem que os artistas simbolistas eles estavam antenados com o que estava sendo naquele momento pesquisado, né? Eles não criaram o simbolismo de qualquer coisa, né? Alguém teve uma ideia, escreveu um texto e aquele texto, na sua originalidade, foi o que deu origem a determinada estética literária. Não. Eles pesquisavam, eles estavam antenados com tudo aquilo que estava sendo produzido naquela época. Vamos para o próximo? O simbolismo. Fazendo a revisitação aí, né, um resumo básico do que a gente viu até agora. O simbolismo surgiu na França com o poeta francês Charles Baudelaire em 1857, com a obra aí As Flores do Mal, certo? O simbolismo ele vai surgir na revista Parnaso Contemporâneo em 1866. Esses indícios de simbolismo. Os artistas simbolistas, alguns deles, né, como o próprio Charles Baudelaire, Jean Moreat, Mallarmé, né, eles vão criar textos, poesias, e essas poesias vão ser publicadas na revista Parnaso Contemporâneo. Ah, mas não é uma revista parnasiana? Parnaso lembra parnasianismo? Não é uma revista parnasiana? É uma revista parnasiana. E os escritos, as poesias simbolistas possuíam uma estrutura bem tradicional, uma estrutura formal que lembrava a arte pela arte, mas a temática era uma temática relacionada à intuição, à valorização do sonho, do subconsciente, que são características aí simbolistas, tá certo? O que nós vamos encontrar nesse período? Jean Moreat, ele vai criar em 1866 no jornal Le Figaro, o Manifesto Simbolista, certo? E nesse Manifesto Simbolista ele coloca como a principal veia, né? O principal ponto nevrálgico do simbolismo, a sugestão. Então vejam, o que ele afirmava no Manifesto Simbolista? Ele afirmou que a finalidade da arte não é revelar a ideia, mas sugeri-la, para que o público leitor tente captar a complexa relação entre a realidade e a essência. Simbolismo vem de símbolo, né? Algo que não é fechado em si. O símbolo não é uma palavra, não é um termo, o símbolo é uma imagem, né? Como o símbolo ele é aberto, ele nos permite várias interpretações.
O símbolo possui status de plurivocidade, de plurissignificação. Por quê? Porque ele dá margem a muitas interpretações. Ele dá margem a você criar novas realidades, tá certo? Então, simbolismo vem de símbolo e símbolo tem a ver justamente com essa questão da plurissignificação, da plurivocidade, da necessidade do leitor viajar aí na imagem, tá certo? Vamos à próxima. A próxima característica, ou né, o que nós podemos mais falar a respeito do simbolismo, no que diz respeito a esse marco e no que diz respeito ao conceito de simbolismo, é a ideia de que os artistas eram chamados de decadentistas e nefelibatas. Decadentistas por quê? Imaginem final do século XIX, progresso, o povo pensando em dinheiro, né, numa estrutura capitalista muito forte, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo sendo considerados as estéticas do momento, né? Aí vocês imaginem autores que começam a falar de morte, né, que começam a falar, né, de pessimismo, que começam a falar de crises existenciais, de sordidez, de solidão, né, elementos ou temas, temáticas completamente alheias à realidade literária que existia naquele momento. Né? Então eles foram chamados de decadentistas justamente porque em seus textos eles eram extremamente pessimistas. Os simbolistas não acreditavam que a literatura poderia modificar a realidade, porque até então, tanto o realismo quanto o naturalismo, em nenhum momento, né, se preocuparam tanto em denunciar a realidade, em nenhum momento conseguiram aí transformar a realidade política e social. E chamados também de nefelibatas, porque para a sociedade da época, esses artistas viviam nas nuvens, né? Ninguém entendia o que eles colocavam lá em seus textos. Mas isso aí foi lá no século XIX, finalzinho do século XIX, viu, gente? O simbolismo hoje possui outro status, tá certo? Em Portugal, o simbolismo foi muito forte através de Eugênio de Castro, que criou a obra O Aristos, né, introduzindo o simbolismo lá em 1890. Depois nós vamos encontrar Antônio Nobre com a obra Só, publicada em 1892, Camilo Peçanha, com a obra Clepsidra, publicada em 1920. Aqui no Brasil, nós vamos encontrar dois artistas principais, Cruz e Souza, que publicou o símbolo, aliás, que introduziu o simbolismo no Brasil através da publicação das obras Missal e Broquéis em 1893, e Alfonso de Guimarães também, considerado um grande artista da literatura brasileira. As características. Quais as características do simbolismo, né, de uma forma geral, tanto na Europa quanto o simbolismo aqui no Brasil, através de Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães? Primeiro, o simbolismo vai se concentrar no mundo espiritual, no subconsciente humano. Lembrem-se de que eu falei que os artistas simbolistas, eles se apegaram, né, à pesquisa a respeito do subconsciente e inconsciente humano, feita através aí da psicanálise que surgia naquele período, certo? A concepção mística da vida, num tom altamente poético, a musicalidade, para Charles Baudelaire, antes de tudo, a música, né, que é considerada, inclusive, uma das características principais do simbolismo. Nós vamos encontrar em muitos textos simbolistas o uso de aliterações, repetição de sons consonantais, vozes veladas, veludosas vozes, vórtices dos violões, vozes veladas, de Cruz de Souza, assonâncias, que é a repetição de sons vocálicos, e muitas onomatopeias. Tudo isso para sugerir uma imagem, sugerir o objeto. A ênfase na imaginação e na fantasia, o que aproxima a estética do romantismo. O pessimismo, descrença total na razão. Né? O hermetismo, principalmente na linguagem, a linguagem simbolista não é uma linguagem rebuscada, mas é uma linguagem hermética, porque o artista está o tempo inteiro lá na Torre de Marfim, a linguagem vulgar, né? É uma linguagem voltada para a espiritualidade, para a sugestão, para imagens sugestivas, por isso mesmo hermético. Né? Não é todo mundo que consegue interpretar uma imagem cheia de som, né? De aliterações, assonâncias, onomatopeias, de sinestesias. Né? Então você precisa, na verdade, estudar esses elementos que fazem parte da poesia simbolista para entender a poesia simbolista. Paixão pelo mundo místico, pelo mundo misterioso,
através aí das cerimônias fúnebres, né, de neblinas, de descrição de neblinas, de cisnes, lagos, luares, de flores brancas, né, sugestão do branco e do roxo, né, essa sugestão do branco através da imagem do cisne, da lua, né, dos cristais, enfim. Fuga da realidade, que também é uma característica do romantismo. Nós vamos encontrar um interesse maior pelo individual e pelo conhecimento intuitivo, intuição, misticismo, espiritualidade. Retrata o homem em momentos que são invulgares, né? Por isso o interesse vai recair no espírito íntimo das coisas. Nós vamos encontrar o amor espiritualizado, associado ao amor carnal, praticamente demoníaco, né? A religiosidade que não se aproxima tanto daquela religiosidade romântica. É uma religiosidade voltada para o místico, para a intuição, né? Para o poeta que está lá na Torre de Marfim, praticamente na região etérea, né? Ele praticamente deixa o seu corpo físico e começa a se concentrar na espiritualidade, né? É um momento ímpar, é um momento muito particular que nós vamos ver, por exemplo, no poema Antífona de Alfonso de Guimarães, mais adiante. Despreza-se a noção de tempo cronológico. Nós vamos observar que há pouco interesse do artista pelo enredo e pela ação na narrativa. A linguagem é mais depurada, com palavras raras, estranhas e muitos neologismos. O que é neologismo? Criação de novas palavras. E por que isso acontecia? Ora, o artista simbolista, o escritor simbolista, ele não estava nem aí se não fosse entendido pelo leitor burguesinho, né, que estava acostumado com um tipo de literatura. Ele queria, na verdade, retratar a imagem, então ele se utilizava de qualquer técnica, né, de qualquer subterfúgio para poder essa imagem viver, né, para criar essa imagem. A influência do impressionismo através do excesso de luzes e de cores, né, principalmente sugestão. O vocabulário predileto dos autores simbolistas. Tem caráter medieval, católico, litúrgico, né? São frequentes palavras como ângelos, anjos, comunhão, cibório, âmbula, turíbulo, ânfora, monge, hóstia, cruz, cavaleiro, estrela, nebuloso, vago, sonhar, mistério. Observem que são palavras consideradas chave. E normalmente todo o texto simbolista vocês vão encontrar esses elementos, tá certo? E imagens também que sugerem cores, particularmente o branco e o roxo. Através do símbolo, nós vamos representar aí, vamos ver representada uma realidade de forma vaga, abstrata ou sugestiva, certo? Há uso abusivo de letras maiúsculas no meio de versos, né? Substantivos comuns ou substantivos abstratos escritos com letras maiúsculas no meio do verso para chamar atenção para a imagem, para a interpretação daquela imagem, naquele verso. Nós vamos encontrar uso abusivo de figuras de linguagem como sinestesias para dar justamente essa ideia de sugestão e de onomatopeias também, tá certo? As nossas referências, muito importante. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com simbolismo brasileiro. Então, nós vamos encontrar, né, tentar, através da leitura de alguns poemas de Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães, trazer aí essas características que nós vimos nessa aula, tá bom? Beijo e até a próxima!